E o tema do nosso PI desse semestre é o uso do simulador Unisim, Design Simulation System, para redução de custos em um processo de descontaminação de água do subsolo. No ano de 2018, a empresa Oliveira Limitada, localizada na cidade de Itapiratiba, em São Paulo, causou um impacto ambiental que contaminou uma área de 5 hectares com percloroetileno, pois este era despejado em uma lagoa que não continha um sistema de impermeabilidade. Desde então, tem-se realizado processos de descontaminação da área. O percloroetileno se revela um importante contaminante, pois no ambiente atinge o lençol freático e possui uma alta solubilidade no sangue, e tem a característica de ser bioacumulativo no tecido gorduroso. O tema foi escolhido devido à necessidade contínua de otimização do processo industrial e, além disso, o uso da tecnologia tem sido cada vez mais aplicado, não somente devido a custos, mas também devido à preservação ambiental. E o objetivo principal do trabalho é analisar um processo de descontaminação de água do subsolo e otimizar o mesmo sem que se precise realizar a parada no processo, a fim de que a descontaminação não seja comprometida e nem tenha danos ambientais. Para a descontaminação de efluentes, foi utilizada a técnica de adsorção. A adsorção ocorre através da superfície decorrente da aderência de moléculas em um componente de uma fase fluida sobre a superfície de um sólido adsorvente. Esse processo tem origem nas forças atrativas entre as moléculas e a superfície do sólido adsorvente, tratando-se de um fenômeno espontâneo. Softwares de simulação de processos químicos têm importante papel no desenvolvimento de novos processos e nas análises de processos já consolidados, permitindo realizar testes de hipóteses e comparações com a realidade de uma planta de maneira prática, viável economicamente e assertiva, comparada à realização de um teste em escala piloto. Para a execução e implementação do projeto, primeiramente fez-se uma análise dos dados obtidos na empresa. Realizou-se um brainstorming com as ideias levantadas sobre como poderia se otimizar o processo, bem como os possíveis pontos que poderiam ser melhorados fazendo uso da ferramenta em questão. Analisando o processo após o balanço de massa, nota-se que o mesmo é eficaz, porém, com as perdas que ocorrem durante o processo devido à perda de ar do sistema, o mesmo torna-se eficaz. Nesse caso, as bombas de sucção estão perdendo a sua potência devido ao fluxo indevido de ar no tanque, o que faz com que se falte água contaminada no tanque. Há perdas no ar contaminado que é automaticamente desviado de uma torre de adsorção para outra, em função do diferencial de pressão entre a entrada e a saída da torre de adsorção, que pode ser corrigido controlando-se o fluxo de ar. Uma vez que o fluxo de ar que sai, no valor de 2,38, tem um valor bem inferior ao que entra, de 6,27, e isso indica perdas no sistema. O software será validado na empresa através do fluxo de ar perdido no processo. Atualmente, a absorção de contaminantes total do processo é de 14,79 kg por hora, devido à influência do fluxo de ar. Esta será calculada posteriormente após os ajustes detectados pelo simulador. Agora vamos ver como fazer a simulação no Unisim. Para iniciarmos a nossa simulação, primeiramente nós abrimos o software, clicamos em uma nova simulação, adicionamos os componentes que vamos utilizar, neste caso o fluxo de ar, que está representado pelo CO2, e o percloroetileno. Nós vamos então adicionar os fluidos. Feito isso, nós vamos selecionar o absorvedor, vamos clicar 2 vezes nele para especificar os gases de entrada e os gases de saída. O programa está em inglês devido ao software não ser brasileiro. Temos que controlar a pressão devido aos parâmetros do processo e nós estamos usando a pressão atmosférica, 60,1. Após definirmos a temperatura e as variáveis do processo, nós vamos então adicionar os parâmetros às variáveis desse processo, que foram os dados que nós coletamos lá na empresa. Nós podemos simular vários processos, ou seja, nós podemos modificar as variáveis para verificar qual melhor se adapta ao nosso sistema. Como vocês podem ver, quando nós abrimos o software, quando nós
iniciamos uma nova simulação, tem-se a possibilidade aí de se adicionar várias variáveis, de se simular vários valores, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Nós estamos adicionando as variáveis que nós, os valores das variáveis que nós pegamos, né, lá na empresa, para poder ver qual melhor se adapta e qual traz maiores benefícios ao nosso processo. Por ser software, não ser diretamente na linha, nós podemos simular várias vezes, que não vai ter interferência nenhuma no processo. Feito isso, e após inserir as variáveis, nós vamos testar se a nossa simulação teve um resultado positivo. Nesse caso, quando nós clicamos ali para simular, se a barra fica em verde, como foi nesse caso, a simulação foi bem sucedida. Chegamos agora na solução final. No processo atual, tem-se uma vazão inicial de fluxo de ar de 6,27 e de saída de 2,38. Com a otimização, o fluxo de ar de saída subiu para 5,01, o que mostra que o sistema é eficaz. Após a avaliação feita com o simulador em questão, a adsorção saiu de 14,79 kg por hora para 20,76 kg por hora, uma vez que foi possível controlar o fluxo de ar. Podemos assim concluir que o uso de simuladores mostra-se viável, uma vez que foi possível otimizar o processo, reduzindo assim perdas no sistema.